Então, querido, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do verso 62. Permitindo o Senhor, nós estaremos falando hoje e amanhã. E hoje eu sei que nós temos aqui a igreja toda, mas eu quero trazer uma palavra com foco no casamento. Então, você que é casado, essa palavra é para você. Mas você que é família, que pertence a uma família, que tem uma família, seja qual for o seu papel nela, filho, genro, nora, primo, tio, a palavra de Deus também se estende a você. Quero ler aqui um dos textos mais conhecidos das Escrituras quando a gente fala de casamento, né? A impressão que a gente tem quando lê um texto como esse é que a gente sente até aquela fumaçazinha do romance. Estou falando do encontro de Rebeca com Isaac. Gênesis 24, a partir do verso 62, diz assim a palavra de Deus. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laí-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac, lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então, tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim, foi Isaac consolado, depois da morte da sua mãe. Você pode orar comigo, mais uma vez? Senhor, aqui está a tua palavra. Pai, tão antiga, mas tão nova, tão atual, tão poderosa. Poderosa para ensinar, para curar, para libertar, para exortar, para consolar. Senhor, e a nossa oração é que a exposição dela faça isso de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Pai, eu quero confessar mais uma vez a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Eu quero antes, a título de introdução, fazer um breve comentário com você sobre o propósito do casamento. Como tudo aquilo que Deus cria, o casamento tem propósitos claros. O primeiro propósito do casamento não poderia ser outro, senão a glória de Deus. Nós casamos para que o nome do Senhor seja glorificado. O casamento não é uma instituição humana, ele não é algo que o homem projetou, algo que o homem idealizou, algo que um bom gestor colocou para valer, não. O casamento é arquitetado, é pensado, é determinado por Deus. E isso acontece lá no Éden, onde Deus cria o casamento, quando Ele traz Rebeca da costela de Adão. E, pós-queda, o casamento passa por um período de inúmeras variáveis que a gente acompanha no Velho Testamento. Mas, quando Jesus morre na cruz, Ele resgata o propósito do casamento. Então o casamento foi criado por Deus no Éden e foi resgatado por Jesus na cruz do Calvário. Pois bem, o casamento existe para cumprir dois propósitos. Primeiro, a glória de Deus, e segundo, a sua alegria. E como é que o casamento faz isso? De duas formas. Quando ele espelha Deus. Você concorda comigo que o espelho é algo que não mente? Se você olhar no espelho, você vai ver exatamente a sua realidade. É o espelho que nos revela que a gente está envelhecendo, que nos mostra as nossas rugas, que mostra o nosso cabelo branco, que também mostra que a gente está achando que está arrasando, mas está com feijão no dente. O espelho revela a realidade. O casamento existe para espelhar Deus. A ideia é que pessoas possam olhar para casamentos onde Deus é o centro e encontrar Cristo nele. Mas o casamento também existe para espalhar Deus. Nada é tão missionário quanto um casamento bem-sucedido. Nada fala tanto da graça suficiente de Deus quanto um casamento feliz e bem-sucedido. Pois bem, nós vivemos na tal pós-modernidade. O tempo histórico que a gente está nele é chamado pós-modernidade.
Essa pós-modernidade passou a valer em termos históricos a partir de 1989, muito perto de nós, quando caiu lá na Alemanha o Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim, ela trouxe para o mundo uma ausência de ideologias. É como se o mundo passa a não ter razões pelas quais lutar. É por isso que o nome da nossa geração está sendo trocado para geração pós-moderna, para geração líquida, que dá a ideia de uma geração volátil, que não se firme em nada, que não se organiza de forma sustentável. Essa é uma realidade que a gente vê. Tudo muda muito rapidamente. Mas o que eu queria que você entendesse? Que dentro dessa pós-modernidade, que é o tempo que a gente está inserido nele, a sociedade é sustentada por um tripé, que você precisa conhecer. O primeiro deles é a pluralização. O que é pluralização? Na nossa sociedade, no nosso mundo, tudo é plural. O que isso significa? Tudo depende do ponto de vista. Nós vivemos numa sociedade em que tudo é relativo. E as pessoas vivem isso o tempo todo. Não é assim que eu penso. Mas não é desse jeito que eu concordo. Mas não é assim que eu acho. A nossa geração, ela cria essa ideia da multideia, da pluralização dos ideais. Mas eu quero te dizer que no meio de uma sociedade pluralizada, nós servimos a um Deus de absolutos. O nosso Deus não é plural. Deus é Deus de absolutos. Jesus disse sobre ele: eu sou o caminho e não um dos caminhos. Eu sou a verdade, a única verdade, a personificação dela. Eu sou a vida. Então, no meio de uma sociedade plural, nós servimos um Deus de absolutos. A segunda característica dessa pós-modernidade que você e eu estamos vivendo nela é a individualização. A nossa sociedade quer que você acredite mesmo que você sozinho está tudo bem, que você se basta, que você pode, que você consegue, que você é, que tudo que você precisa para ser feliz está dentro de você, que você precisa ser a pessoa mais reconhecida da terra, e a gente vai individualizando o ser humano. E isso chegou no casamento. Nós vivemos pessoas, meu esposo e eu trabalhamos com casais há 13 anos. E cada vez tem sido mais comum esse processo de individualização até dentro da família. O casal se casa não entendendo o que o casamento representa, na ideia de estar junto. E tem gente que acredita que dá para casar e viver com o meu dinheiro e o seu dinheiro. Meu irmão, deixa eu só te fazer uma nuance muito rápida aqui. Quem não está preparado para dividir o bolso, jamais estará para dividir a vida. Não existe chance de alguém que acha que o casamento é um lugar singular, onde é o meu, eu acho, eu quero, eu vivo, eu, isso continuar dando certo. É por isso que a gente precisa entender que no meio da pós-modernidade firmada no individualismo, Deus nos fez seres de relacionamento. Lá no Éden, o primeiro não é bom foi quando Deus olha Adão e ele fala: não é bom que o homem esteja só. Ali Deus institui o relacionamento. Tem algumas pessoas que acreditam que Adão estava sofrendo, que Adão estava muito sozinho, que ele estava olhando o boi e a vaca, a galinha e o galo, o cachorro e a cachorra, e estava se sentindo... Não, isso não passava na cabeça de Adão. O Éden era um lugar perfeito, era paraíso. Adão não tinha falta de nada. É de Deus a iniciativa de dar a Adão uma esposa que lhe fosse idônea. É Deus quem olha e fala: epa, não é bom. Então ali cai por terra essa máxima pós-moderna de que você sozinho é bom. Se a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra um Cristo nos ensinando a orar, chamando pelo Pai nosso, pedindo pelo pão nosso. Ninguém de nós ora e fala: Pai meu que estás nos céus. Não, nós oramos Pai nosso. Salmo 133 diz que o Senhor ordena a vida e a bênção na comunhão dos santos, na igreja. Pois bem, eu te disse que a sociedade é individualizada, é pluralizada. E a terceira característica da pós-modernidade é que nós vivemos num tempo que a sociedade vive um tempo de secularização. O que é isso? Deus restrito ao recinto sagrado. Então a ideia é que eu venho à igreja, eu adoro a Deus, eu até cultuo, mas quando eu saio porta fora, eu vivo do jeito que eu quiser. Se eu precisar de Deus, eu chamo Ele. É exatamente por causa de pensamentos como esse que a irmã acha que é possível viver a vida da igreja e postar no Instagram uma foto de biquíni fio dental e escrever hashtag Deus no comando. Isso é secularização. É a ideia de que Deus fica na igreja. E quando eu vivo lá, os meus negócios, os meus pensamentos, as minhas decisões, a minha moral é determinada pelo meu conjunto de crenças.
Então você consegue entender comigo que isso também é falho, já que a Bíblia diz que se nós não amarmos o Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, nós não temos parte com Ele. Então, no meio de uma sociedade pluralizada, individualizada e secularizada, está o seu casamento, a sua família, os seus dilemas, as suas angústias. E é muito importante que a gente entenda o pano de fundo histórico para que a gente consiga se posicionar nisso. Porque casar não é difícil, casar é fácil. Casar é uma decisão que dois jovens muito apaixonados tomam de outro. E eles vão lá diante de um sacerdote, vão diante da lei dos homens, se casam no cartório. Mas o desafiador é permanecer à chama acesa e compreender que é possível ser casado e ser feliz. Na nossa sociedade a gente tem perdido essa ideia de que, não, eu não sou feliz, mas também vou ficando aqui, porque, né, separa é pior e aí dá tudo errado. O texto que eu li traz um casamento que tinha tudo para ser perfeito. Tudo. Isaac e Rebeca eram um casal dos sonhos. Tudo sobre eles era bom. Tudo sobre eles estava dando certo. Só para você ter uma ideia, Isaac era o melhor partido que tinha. Não tinha ninguém para comparar com Isaac. Isaac tinha características que fazia dele o melhor cara daquela época. Era o sonho do genro de toda sogra. Em primeiro lugar, Isaac era jovem. E aí você que é mais ligado deve falar, mas Sara, quando Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Pois bem, meu irmão, mas ele viveu 180. Então é a mesma coisa de você e eu, que vamos viver 80 e casar com 20. Né? Isaac era jovem. E poucas coisas são tão vivazes quanto a juventude. A juventude é um privilégio. Isaac era um homem riquíssimo. Ele era o único herdeiro do seu pai Abraão. Ele era muito rico. Terceira coisa que fazia de Isaac um partidão é que Isaac era um homem de Deus. O texto vai dizer que Isaac estava orando no campo. E ele orou nada mais, nada menos que 20 anos para casar. Terceira coisa que fazia de Isaac um partidão é que ele era herdeiro de um futuro espiritual glorioso. Deus tinha aliança com seu pai. E ainda hoje a gente fala dos patriarcas. A gente fala que a gente serve ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Então Isaac era herdeiro de um futuro espiritual glorioso. Isaac era um partidão. Do outro lado, Rebeca, não menos boa em todos os sentidos. A Bíblia vai dizer, depois eu quero te encorajar a ler esse texto e entender quem era Rebeca. Rebeca era uma mulher belíssima. Primeira característica de Rebeca. Rebeca era bela. Melhorou, pastor. Estava vindo no meu olho. Só viu daí? As experiências dos pastor presidente. Ninguém tem não, né? Obrigada, pastor. Rebeca era uma mulher belíssima. Diz a lenda que ela foi a segunda mulher mais bonita da história do judaísmo. Ela só perdeu para sua sogra Sara, depois foi Rebeca e depois foi Esther. Rebeca era belíssima. Mas Rebeca não era só isso. Rebeca era uma boa mulher. Ela era uma boa filha. Dentro da casa dela, ela era obediente aos pais. Ela honrava a família. Rebeca também era uma menina crente. Ela era alguém que temia a Deus. Ela era alguém que tinha toda a estrutura para conhecimento, para ser uma boa esposa. O que eu estou te contando é que era um casamento que tinha tudo para dar certo. Absolutamente tudo. Mas é aí que eu quero te convidar a vir comigo entendendo a história de Isaac e Rebeca. Porque se você conhece a história desse casal, você sabe que eles terminaram muito ruim. Essa família que tinha tudo para dar certo não se sustentou. Porque agiu de forma imprudente. Sabe, meu irmão? No casamento, o importante não é começar bem. O importante é terminar bem. E o casamento é como se fosse um painel de carro. Sabe quando você está dirigindo o seu carro e o painel acende luzes? E ele, às vezes, acende uma luz amarela. Você fala, epa, preciso trocar o óleo. Às vezes, acende uma luz vermelha. Você pensa, tem problema no motor. Se eu não parar, vai arriar. O lugar do tanque de gasolina te avisa que está na reserva. O casamento é assim. O problema é que no meio de uma sociedade pluralizada, individualizada e secularizada, nós não temos tempo para cuidar daquilo que mais deveria ter o nosso olhar, que é o casamento e a família. Então eu quero começar a conversar com você sobre as imprudências que levaram Isaac e Rebeca a terminarem mal, mesmo tendo tudo para começar e para terminar muito, muito, muito bem.
Essa família foi ameaçada com coisas que ainda hoje ameaçam a minha e a sua família, o meu e o seu casamento. E Salomão vai dizer em Provérbios que o sábio, ele vê o tolo cair no buraco, e ele não precisa cair no buraco para ver que aquele buraco é ruim e que é péssimo cair. Ele observa o tolo cair e ele aprende com aquele erro. É exatamente o que eu queria que você e eu entendêssemos. A Bíblia é tão perfeita que ela não nos deixa de lado os grandes erros dos homens de Deus. A gente vê que os maiores homens de Deus tiveram adversidades enormes no seio da família. O que falar de Noé? Lembra? Noé, o filho dele viu a vergonha dele depois que o dilúvio termina. Noé estava bêbado, ele briga com o filho, a vergonha é escancarada. O que falar de Abraão, que sofreu problemas terríveis no seio da sua família? Tinha uma mulher estéril, a mulher entrega a concubina para ele, ele fica com ela, tem um filho que não dá, e depois a mulher não aceita. E a gente vê isso. O que falar de Isaac e Rebeca, que é o que a gente vai conversar hoje? O que falar de José, que foi vendido pelos seus irmãos, e que tinha um pai que preferia ele aos outros? O que falar de Davi, que adulterou, que assassinou? Enfim, a Bíblia não nos deixa sem saber que grandes homens de Deus viveram dilemas terríveis no seio das suas famílias. Lembra de Eli? Eli era sacerdote, e Deus chama Samuel e fala: Samuel, vai lá e fala para Eli que se ele não consertar a casa dele, Ofni e Finéias vão morrer. E Eli não atende à voz do profeta, e Deus então mata Ofni e Finéias. A Bíblia faz isso exatamente para que a gente compreenda que a família não é uma zona onde cabe esse lugar de ficar só assistindo que as coisas acontecem. A gente precisa se organizar, se mover segundo a direção bíblica em como sustentar o nosso casamento como algo que glorifica a Deus e que traga alegria para nós. A primeira coisa que ameaçou Isaac e Rebeca, e que às vezes ameaça o seu casamento e o meu também, foi a falta de transparência. Você pode dizer comigo, falta de transparência? Se você ler no capítulo 26, no verso 11, você vai encontrar um Isaac que imita os erros do pai. Lembra quando Abraão mente por medo e fala que Sara não é sua esposa? Isaac faz exatamente a mesma coisa no capítulo 26. A Bíblia diz que houve fome na terra, ele foi descer para Gerar. Deus olha para ele e fala: não vai, é para você ficar aqui. Ele foi descer para o Egito, Deus fala: para que Isaac, não é para você ir, é para você ficar aqui em Gerar, que é aqui que eu vou te abençoar. Só que a Bíblia vai dizer que Rebeca era tão bela, que Isaac mente, ou repete o erro do pai, e fala que ela é sua irmã, porque ele temia. Ele tinha medo dos homens matarem ele, porque queriam ficar com Rebeca. Isaac quebra uma das coisas que a gente chama de princípio de aliança conjugal. Ele quebra a transparência. Ele quebra aquilo que sustenta a confiança do casal. Ele quebra aquilo que é equilíbrio para qualquer relacionamento perdurar, que é a verdade. Isaac não é transparente com Rebeca, e a beleza da mulher dele torna um fator de crise. E aí 3 coisas entram no casamento que, meu irmão, se entrarem no meu e do seu, o casamento começa a correr perigo. A primeira coisa que entra no casamento de Isaac e Rebeca pela falta de transparência é a mentira. Sabe, a mentira é o único pecado para o qual a Bíblia atribui paternidade. O pai da mentira é o diabo. Em contrapartida, Jesus, quando se apresenta, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade. É por isso que a mentira usurpa, é por isso que a mentira rouba, é por isso que a mentira é tão danosa, porque ela insurge contra aquilo que Deus é. Ela insurge contra aquilo que a pessoa de Cristo é revelada. Isaac mente. E esse mesmo Isaac que tinha tido tantas vitórias com Deus, agora fracassa na área moral. Esse Isaac que já tinha vencido provas grandes, cai diante de uma prova menor. E meu irmão, a mentira separa, a mentira rompe, a mentira usurpa, a mentira desequilibra, a mentira tira a segurança. Quando a mentira entra no casamento, e o problema da mentira, estudando o comportamento, a gente entende como é que a mentira é algo difícil de sair depois que você entra. Porque a verdade é absoluta, ela é verdade hoje, ela é verdade daqui 10 anos, ela é verdade daqui 50 anos. Mas a mentira não. A mentira você conta hoje, e você tem que ser muito bom de memória, para se lembrar daqui 1 ano que você contou uma mentira para mim. Porque eu vou me lembrar do que você disse.
E se você mentiu, ou seja, se aquilo que você inventou não corresponde com a realidade, a chance de você se lembrar é muito pequena. E aí se cria uma rotina, porque eu preciso sustentar essa mentira, então eu crio outra. A mentira quebra com a transparência, afasta o casal, desestabiliza os filhos, bagunça com o destino. A mentira é danosa. A segunda coisa que a falta de transparência trouxe para esse casal e que a gente precisa entender essa imprudência foi o egoísmo. Isaac pensou só nele. Como nós vivemos tempos de casais que vivem uma vida de casado, mas são egoístas. É cada um pensando em si mesmo. É cada um fazendo aquilo que é bom para si mesmo. Isaac aqui, ele olha a sua mulher como um objeto que podia ser usado para a proteção dele. Ele abusa de Rebeca, não respeita o caráter dela, não respeita a dignidade dela, mas sabe o que é pior? Isaac não era capaz de assumir Rebeca como esposa na frente das pessoas, mas ele a queria por mulher dentro do quarto. Você entende isso, querido? Deixa eu contar uma coisa para você que é casado. Homem e mulher têm relações sexuais por motivos diferentes. Isso é uma questão fisiológica. A gente podia ficar o resto da noite aqui só falando de como nós somos diferentes na fisiologia. Mas tudo aquilo que envolve a mulher tem aspecto emocional determinante. A mulher nunca está ali só pelo básico. Então, enquanto o homem faz para relaxar, a mulher tem que estar relaxada para fazer. Você entende essa diferença? Agora, se você se coloca no lugar de Rebeca, você pensa uma mulher que o marido não assume que ela é esposa, porque ele pensa nele, ele mente, fala, não é minha mulher não, é minha irmã. E eu estou fazendo isso porque vai que eles querem ficar com você, né? Você é tão bela, vai que eles pegam você e eles vão fazer o que comigo? Vão me matar, então, ó, não quero saber. Isaac usurpa a função do marido no casamento. Ei, meu irmão, entenda algo em nome de Jesus. Lá em Efésios diz, maridos, amai as vossas esposas. Agora eu queria que você entendesse uma coisa. Esse amor aqui, porque o verbo está no indicativo. Todas as vezes que na língua grega o verbo está no indicativo e no português também, há uma implicância direta de ordem. Ou seja, marido amar mulher não é opção, é ordem. Mas aqui vem a parte boa que eu queria que você entendesse. Você concorda comigo que Deus jamais daria uma ordem sobre algo de ordem emocional? O amor com o qual o marido deve amar a esposa não é um amor emoção. Porque a emoção, um dia ela existe, outro dia ela não existe. Um dia eu gosto, outro dia eu odeio. Um dia eu estou animada, outro dia eu estou desanimada. Um dia eu quero bem, um dia eu quero mal. Um dia eu gosto de macarrão, outro dia eu prefiro lasanha. Um dia eu gosto de rosa, outro dia eu prefiro azul. A emoção é volátil. O amor com o qual o marido ama a esposa é um amor decisão. É um amor que se entrega por ela, que quer o bem dela, que entende o objetivo de protegê-la, que compreende a sua função dentro da vida daquela mulher. É essa a função do marido. Isaac irrompe com isso quando mente. Quando não assume Rebeca por mulher na frente das pessoas, por egoísmo. Mas quando a quer por mulher dentro do quarto. A terceira coisa que a falta de transparência atrapalhou nesse casal e que entrou nesse casamento de forma imprudente foi o medo. Você já sentiu medo alguma vez? O maior problema do medo é que ele não é uma emoção. O medo é um espírito, biblicamente falando. Se a gente for para a área da ciência, do comportamento, o medo é uma das emoções humanas básicas, junto com a raiva, junto com o amor. Mas biblicamente falando, o medo é um espírito. Lembra quando a Bíblia diz, não vos dei espírito de medo, mas de coragem. A Bíblia também diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Esse amor não é só o amor que Deus dá, não é só o amor que Deus tem, mas é o amor que Deus é. O que a Bíblia está dizendo é que quando o amor de Deus, ou o amor que é o próprio Deus, habita em você, o medo vai embora. Isaac teve medo. Ele teve medo de ser morto, ele teve medo dos homens quererem a mulher dele, ele teve medo de um monte de coisa. E esse mesmo Isaac, que era tão próspero, que tinha uma vida profissional tão reconhecida, esse mesmo Isaac que se torna um homem riquíssimo, fracassa no casamento. Porque o pecado, querido, ele é maligníssimo. Sabe, o pecado não é algo sobre o qual a gente olha e acha que pode flertar com ele.
O pecado é maligníssimo. E olha como isso acontece, você que é pai e mãe. Isaac aprende a mentir com o pai. Foi vendo Abraão mentir que Isaac aprende a mentir. Você que é pai e mãe, entenda isso em nome de Jesus. Nós estamos educando os nossos filhos o tempo todo. Não há um botão que a gente desliga e fala, filho, agora o que eu vou fazer você não aprende comigo. Isso não é possível. Tudo aquilo que a gente faz, a forma como a gente se comporta, as conversas que a gente tem, o jeito que a gente resolve os nossos problemas, aquilo que a gente traz no nosso celular, absolutamente tudo está sob o olhar atento dos nossos filhos. Isaac replica o comportamento do pai. E olha como é curioso, Isaac aprende a mentir com o pai. Mas Rebeca aprende a mentir com o próprio marido. Foi vendo o marido enganar que Rebeca aprende a enganar. E ela também não fica com isso só para ela, porque ela ensina Jacó a enganar, o seu filho preferido. Ou seja, o pecado é maligníssimo, ele é cíclico, ele passa de um para o outro, porque os comportamentos são aprendidos. Abraão mente, Isaac mente, Rebeca mente, e tem um filho que é chamado de enganador, que é Jacó. Então essa família foi ameaçada pela falta de transparência, vinda da imprudência, que tinha 3 características: a mentira, o egoísmo e o medo. Mas não foi só isso não. A segunda imprudência que ameaçou esse casamento, e que eu queria que você entendesse também nessa noite, foi a falta de comunicação entre o casal. Você pode repetir comigo, falta de comunicação? No capítulo 27, não precisa abrir não, no verso 5 diz assim, ó: e Rebeca escutou tudo quanto Isaac falava para o seu filho Esaú. E se foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Em outras versões, nos conta a história que Rebeca escutou a conversa do seu marido atrás da porta. Eu não sei se você tem clareza do que isso significa, mas em momento nenhum esses problemas que a gente já conversou, eles foram resolvidos entre o casal. Pelo menos a Bíblia não nos dá essa direção. A gente não encontra um Isaac falando, Rebeca, me perdoa, eu falhei, eu tive medo, eu menti. A gente não encontra uma Rebeca falando, Isaac, você me magoou quando você fez isso. Ou seja, esse casal rompe com aquilo sem o que, meu irmão? Não há casamento e não há família, que é comunicação. O sistema de comunicação é o que sustenta um casamento. É o que sustenta uma família bem-sucedida. A comunicação entre Isaac e Rebeca nunca mais foi a mesma. De sorte que Rebeca escutava as conversas do marido atrás da porta. E ela então pega a informação, e você conhece o que a história nos conta. Ela pega o seu filho predileto, conta para ele o que ela ouviu, o filho vai lá e engana o outro, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o que eu queria que você entendesse? Comunicar-se dentro do casamento não é uma opção. Se você valida, se você dá valor nisso que se chama casamento e família, você não tem o direito de não conversar. O diálogo não é uma das opções, é a única que funciona. Casais que não conversam começam a morrer. E mais do que isso, passam a ideia de que o outro tem que ter bola de cristal, não é assim? Ai, mas eu não sabia. Mas é óbvio que não sabia, você nunca falou. A conversa, o sistema de comunicação é aquilo que sustenta relações bem-sucedidas. Quando esse sistema de comunicação não vai bem, toda a relação fica comprometida. Nem que seja para brigar, um casal precisa conversar. Nem que seja para discutir alguma coisa, não pode ficar sem se comunicar. Porque comunicar é compartilhar 2 coisas, meu irmão: vida e emoção. Só que aqui tem uma coisa que você precisa entender. Homem e mulher se comunicam por razões diferentes. Só para você saber sobre a sua esposa, meu irmão. A mulher, ela tem mais massa cinzenta no cérebro. Nós temos do lado direito do cérebro uma porção aumentada de massa cinzenta. O que isso significa? O lado direito do cérebro é o lado que fica o mecanismo da fala. É por isso que a sua mulher consegue falar, se ela quiser, 20.000 palavras por dia. Ela consegue falar 275 palavras por minuto. Ela tem um mecanismo da fala altamente ativo. E a quantidade de
neurotransmissores que acontecem nessa área aumentada que ela tem do cérebro, que é onde fica o mecanismo da fala, promove a ela, além dessa capacidade de falar muito, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É por isso que é tranquilo para uma mulher mexer uma panela enquanto ela segura um menino, jogar um negócio no lixo, escutar a conversa do marido na sala, tá falando no telefone. Ela consegue fazer isso. Os homens não. Por causa da fisiologia do cérebro. Eles conseguem fazer uma coisa de cada vez. E dependendo, ainda esquece do que está fazendo, né? Porque nós temos cérebros distintos. Só para você ter uma outra ideia, quando uma mulher está grávida de uma menina, o primeiro músculo que se desenvolve é o músculo da língua. Mas as diferenças não terminam por aí. O homem, enquanto ele se comunica, ele emite um recado. A mulher, enquanto se comunica, ela se relaciona. O que isso significa, Sara? Vou te explicar. Seu marido chega em casa e você fala, e aí, amor, tá tudo bem? Ele fala, tá tudo bem. Na cabeça dele, comunicou. Ele está falando muito. Tá tudo bem, ó. Para ele, se tivesse alguma coisa que alterasse esse tudo bem, ele falaria, então tá tudo bem. Agora, se você perguntar para sua mulher se está tudo bem, ela vai te contar com riqueza de detalhes. Tudo que ela sentiu. Ah, não está tudo bem não, porque hoje a hora que eu acordei, eu saí, eu estava com dor de cabeça, e aí eu fui pegar o carro apagou, e eu estava levando as crianças na escola, e chegou na escola, tinha um problema lá na porta, e quando eu saí o professor reclamou, e eu voltei para casa, o gás acabou, e o gás acabou, eu fiquei brava demais, aí a vizinha me ligou, e eu não aguento mais aquela vizinha, e ela vai se relacionando enquanto ela se comunica. Meu irmão, isso é uma questão de fisiologia. Deus fez assim. É por essa razão. Não é só uma questão de querer ser assim. É porque nós somos assim. Mas o que é importante você saber, depois de entender que somos diferentes? Que enquanto a gente se comunica, a gente está emitindo 3 mensagens. E é aqui que vem o problema. Toda a nossa comunicação, a primeira coisa que ela tem é conteúdo. O que é isso? Toda vez que a gente vai conversar com alguém, tem um assunto para conversar. Existe um conteúdo. A gente vai falar de quê? Filho? A gente vai falar de quê? Finanças? A gente vai falar de quê? Espiritualidade? E aí a gente não pode esquecer que vida e morte estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come dos seus frutos. Tiago vai dizer que aquele que controla a língua é perfeito varão. A ideia é que eu não falo aquilo que eu não suportaria ouvir. Porque quem está ali é alguém a quem eu amo. Sabe, querido, eu nunca vou entender casais que intencionalmente falam coisas para machucar o outro. A troco de quê? Se o casamento é uma sociedade. Você conhece alguma sociedade? Você já foi sócio de alguém? Tem jeito de numa sociedade um ganhar e o outro perder? Não, não tem. Se você é sócio de alguém e a empresa dá lucro, todo mundo ganha. Mas se a empresa dá prejuízo, todo mundo perde. O casamento é uma sociedade. Ou está todo mundo ganhando, ou está todo mundo perdendo. E aí é preciso que você entenda que o casamento é um lugar onde estamos um com o outro, e não um contra o outro. Sabe, alguns casais quando vão conversar, trazem um conteúdo que revelam que estão um contra o outro. Eu trago o conteúdo que te ofende, eu falo coisa que eu sei que você não gosta de ouvir, eu trago o passado da sua família para te trazer fragilidade. Ei, querido, isso é minimamente tolo. No mínimo, muito tolo. Principalmente se você é cristão e entende que o casamento foi feito de independente de como ele começou para terminar na eternidade. Você pode dizer amém? Nós cristãos deveríamos trabalhar com o divórcio como possibilidade nula. A ideia é que quando eu olho para o meu marido e eu lembro que eu vou ficar com ele até morrer, e eu não estou pretendendo morrer tão cedo, eu não vou fazer da minha vida e da dele um inferno. A troco de quê? Agora, quando o divórcio passa a ser uma opção, aí a gente não tem esse cuidado. Porque aí a ideia é, qualquer coisa eu separo. Qualquer coisa eu saio. Aí eu falo tudo o que eu penso. Eu desago no outro tudo o que eu acredito. E aí eu quero te lembrar uma coisa para tocar na sua espiritualidade. Falar em línguas é um dom. Mas segurar a língua é um fruto do Espírito. Sabe, não adianta muito
você falar em 30 idiomas de línguas distintas, se você não sabe segurar a língua. Se você não sabe a hora de falar e a hora de calar. A mensagem que a gente transmite tem conteúdo. A mensagem que a gente transmite passa pela ideia do tom de voz. Você concorda comigo que dá para falar a mesma coisa, mas se eu mudar o tom de voz, eu mudo toda a mensagem? Às vezes eu posso falar assim: ô amor, não faz isso não é assim que eu gosto. Eu passei uma mensagem. Ou eu posso falar assim: nossa, mas dá para você fazer diferente? Você sabe que não é assim que eu gosto. Eu falei a mesma coisa. Mas a forma como se fala muda totalmente a mensagem. É por isso que a Bíblia vai dizer: longe de vós toda gritaria. Porque o tom de voz determina a forma como o outro vai ouvir a mensagem que eu estou passando. E meu irmão, conversar já é difícil demais para a gente usar do argumento do grito. A mensagem que a gente passa também passa por um terceiro componente. Eu te disse que é conteúdo, é tom de voz, e a mensagem que a gente passa também tem a consequência ou a característica da linguagem não verbal. O que é isso? Caras e bocas. Sabe aquilo que a gente... A forma... A gente não fala, mas a nossa cara conta tudo. A gente até vinha conversando no carro, e eu falava isso para as meninas, né? Que às vezes a gente fala assim para o nosso marido: amor, vamos ali comigo. E ele fala: não, não quero ir não. Aí você fala: não, vamos comigo, por favor, vai por mim. Aí ele fala: tá bom, vou por você. Só que aí chega no lugar, olha como isso é disfuncional. O marido tá lá por mim. Ele não queria ir, mas ele já foi. Só que aí chega lá, eu quero mandar na forma como ele se comporta. Eu quero que ele mude a cara. Eu quero que ele converse com as pessoas. Eu olho para ele e falo: se eu soubesse que você ia ficar assim, não queria que você viesse. Ô, minha irmã, tenha santa paciência em nome de Jesus. O camarada já cedeu, ele já foi lá por você. E isso é o máximo que ele pode fazer, você entende isso? Às vezes a linguagem não verbal, aquilo que não é falado, mas é demonstrado, incomoda demais. Mas existem momentos em que a gente também precisa aprender a recuar, porque o outro já está fazendo além do que aquilo que ele deveria fazer, porque ele já está se sacrificando por mim. Ele já foi por mim. Também é demais eu querer controlar o que ele sente em estar ali e querer que ele fique com um sorriso pleno, né? A gente precisa aprender a equilibrar aquilo que é possível, entendendo que a gente está falando de gente. E pessoas são de fato complexas. Isaac e Rebeca permitiram que o tempo e a rotina desgastassem aquele casamento. O relacionamento deles ficou estremecido, a comunicação morre, não há diálogo, não há harmonia. Tudo aquilo que o casamento foi criado para ter foi sendo destruído. E esse casal que começa de maneira tão linda, agora chega a velhice sem comunicação, sem intimidade. Chega a velhice sem cumplicidade, sem comunhão e sem diálogo. Eu te disse que a primeira imprudência que ameaçou o casamento deles foi a falta de transparência, refletida no medo, no egoísmo e na mentira. Eu te disse que a segunda imprudência que ameaçou o casamento de Isaac e Rebeca foi exatamente a falta de comunicação. Mas não parou por aí. A terceira imprudência que ameaça Isaac e Rebeca foi a falta de sabedoria na criação dos filhos. Quem tem filho aqui, querido? Glória a Deus. Talvez nós estejamos vivendo a geração mais desafiadora na construção de indivíduos que já pisou na terra. Por causa de uma coisa, de forma diretiva: a exacerbada comunicação. Os nossos filhos ouvem inúmeras vozes. Antigamente, eu tenho 40 anos, fiz agora em janeiro. E quando eu era pequena, eu acreditava de verdade que o mundo inteiro era resumido ao prédio que eu morava, a igreja que eu frequentava e a escola que eu estudava. Esse era o meu núcleo de relacionamento. Eram as pessoas que eu conhecia. Era quem eu sabia da vida. Era quem eu me comparava. Era quem eu via fazer coisas. Era isso. Hoje não. Hoje o seu filho aqui em Figueirópolis, né? Sabe o que o filho do Neymar ganhou de aniversário, em tempo real. Hoje você aqui sabe o que o seu artista preferido está fazendo hoje à noite. Onde ele foi, que roupa ele usou, quanto ele ganhou. Nós vivemos num mundo multi-informado.
E isso gerou uma capacidade enorme das nossas crianças receberem inúmeras influências sobre as quais, se nós não estivermos antenados em tempo real, a gente perde essa ideia de sermos a fonte de trazer a comunicação que a gente quer que eles absorvam. Sabe o que eu acho curioso? Rebeca, assim como a sua sogra Sara, era uma mulher estéril. E eles oram 20 anos para que Rebeca pudesse conceber. Isaac ora 20 anos para casar. Depois ora 20 anos para ter filho. E aí, Deus coloca no ventre de Rebeca gêmeos. E Deus coloca as coisas como elas devem ser. E Deus fala para Rebeca: 2 nações estão dentro do seu ventre. O mais velho servirá ao mais moço. Você entende que Deus já tinha contado como seria. Mas aí esses filhos nascem. Isaac e Rebeca não foram sábios na criação dos filhos. Porque ao invés de estimular a união, lembra como Jó fazia? A Bíblia vai dizer que Jó, de tempos em tempos, ele sacrificava ao Senhor pela vida dos seus filhos. Porque ele pensava que talvez os meus filhos tenham pecado diante do Senhor. E Jó estimulava a união dos filhos. A Bíblia vai dizer que ele fazia com que os filhos varões fizessem jantares nas suas casas e convidassem todas as outras filhas em função de unir os seus filhos. Acredite no que eu vou te dizer: filhos não são naturalmente unidos. Quando você conhece uma família em que os filhos são unidos, você pode ter certeza que existem pais que investiram na união desses filhos. Mas Isaac e Rebeca fizeram exatamente o contrário. Os meninos nasceram. O pai elege um filho predileto. Vem cá, Esaú, você é o meu filho predileto. Rebeca, por sua vez, elege Jacó. Fala: é você que é o meu filho predileto. E ao invés de estimularem a união, Isaac e Rebeca estimulam o ciúme, a competição, a contenda. E esses filhos que foram tão desejados viraram um motivo de tropeço dentro do casamento. Jacó aprende o erro com o pai e comete o mesmo erro mais tarde, amando José. E olha como é curioso, eu estou falando de Jacó, que foi pai de quem, meu irmão? De quem? José. Que a gente ama falar que ele era preferido, né? Mas na verdade José era mimado. Se a gente se coloca na situação de José, a gente enxerga um José mimado, um pai que preferia ele, que dava túnica diferente para ele, que falava para os outros filhos que ele era especial. Se eu me coloco no lugar dos outros filhos de Jacó, eu falo: ai, também não dá, né? Vou matar esse irmão também. Mas o curioso é ver como Jacó repete o mesmo erro que viu o seu pai cometer. Ele viu o seu pai estimulando a preferência do irmão, e quando ele tem filhos, ele também prefere um aos outros 11. O que eu queria que você entendesse é que o casamento nunca será uma zona neutra. Aquilo que a gente está construindo no nosso casamento vai ecoar por gerações. E isso é inevitável. Isaac e Rebeca, então, estimulam o ciúme, a contenda, a competição, o ódio no coração dos filhos. Em vez de amigos, os filhos crescem concorrentes, eles crescem rivais, eles crescem se odiando. Eles se esquecem que na família, primeiro veio o cônjuge, depois veio os filhos. Eu vou falar disso um pouquinho amanhã. O seu cônjuge, meu irmão, precisa estar antes do seu filho. Isaac e Rebeca não. Um preferiu um filho, o outro preferiu o outro filho. E o desfecho dessa família é muito triste. Depois desse momento, que todo mundo conhece a história, que Rebeca chama o filho mais novo. Eu não sei se você entende como Rebeca quis brincar de Deus. Ela chama o filho mais novo e fala: olha, eu escutei uma conversa do seu pai, ele falou que vai abençoar o seu irmão, mas não é assim que eu quero que aconteça. Eu quero que você seja abençoado. Mas olha como Rebeca perde a noção da realidade, porque era exatamente o que Deus já tinha falado quando ela estava grávida dos meninos. Deus falou: olha, o mais velho vai servir o mais moço. O que Deus estava falando é: olha, Rebeca, o seu filho predileto, esse Jacó aí, ele vai mandar. O mais velho, Esaú, vai servir, mas Rebeca não. Ela achou que ela precisava dar uma mãozinha para Deus. Vai que Deus não cumpre, né? Vai que Deus esquece. Vai que Deus muda de ideia. Então eu vou dar uma ajudinha para Deus. E ela faz aquilo que a gente conhece. Chama seu filho predileto, fala: seu pai vai abençoar seu irmão. Vai lá, traz uma caça, eu vou preparar. Você vai colocar uns negócios assim em você. A gente vai enganar o seu pai. E depois que ele comer, ele vai te abençoar. E o resultado disso não podia ter sido pior. Esaú, quando descobre que foi enganado, passa a nutrir um ódio assassino por seu irmão. O capítulo 27 de Gênesis fala que Esaú desejava a morte de Jacó.
Ele queria que Jacó morresse de qualquer jeito. Por outro lado, Jacó precisa se fugir de casa. Rebeca vê o cenário e fala: vai embora, vai para a casa do meu irmão Labão, e eu vou fazer você voltar de lá. O que tristemente acaba não acontecendo. Rebeca morre sem ver o seu filho predileto mais uma vez. E aquela família, aquele casamento que tinha tudo para dar certo, começa a colher as consequências da imprudência. Esaú começa a se unir com mulheres filisteias. E isso ele faz para punir os pais. O que eu queria que você entendesse, meu irmão. Esaú percebe rápido que o que os pais viviam era uma coreografia de espiritualidade. A prática da vida deles estava muito longe de ser coerente com a fé que eles professavam. E quando Esaú entende isso, ele faz tudo para punir esses pais. E ele se casa com mulheres filisteias, e ele começa a bagunçar toda a história. Ele fica amargurado de espírito, e ele nunca mais é a mesma pessoa. Quarta coisa que eu queria que você soubesse, que foi imprudente na vida desse casal, é que eles perderam o temor a Deus para tomar decisões. Como é que você faz para tomar decisões dentro do seu casamento, meu irmão? Você ora a Deus. Você tem o hábito, minha irmã, de vencer as suas guerras no joelho, de chamar a Deus e solicitar a Deus, de consultar a Deus, de buscar conhecer a vontade de Deus. Isaac e Rebeca perderam essa noção. Como eu te disse, Rebeca tenta dar uma mãozinha para Deus. E eu acho incrível no texto, quando ela acha que ela pode escolher até quem vai ser punido. Porque chega um momento que ela fala assim, ó, que Deus coloque sobre mim a punição desse erro. Ela achava mesmo que ela tinha poder de escolher quem ia pagar pela consequência do erro. Rebeca perde o temor a Deus para tomar decisões. Rebeca tira debaixo da sua vista toda a realidade de quem é Deus e de quem é ela. E essa família começa a sofrer essas consequências. Rebeca não aproveita o momento para conversar com o marido. Isaac também, por sua vez, não tem interesse em se comunicar para sua mulher. Rebeca decide enganar o marido, trair o filho Esaú. Ela instiga Jacó a mentir. Ela ensina ele a trapacear e a enganar. A mentira vem do maligno, mas Rebeca estava tão cega. Ei, minha irmã, Rebeca estava tão longe de Deus, que ela chega a ponto de perder o temor. Ela se esquece quem é Deus e aquilo que ele podia fazer. Esaú, por sua vez, ao ver seu lar vivendo de aparências, ele despreza Deus, despreza as coisas de Deus, se torna um profano, menospreza os dons de Deus, vende o direito de primogenitura, e ao perceber que os pais viviam essa coreografia de espiritualidade, se casa com mulheres pagãs. E esse casamento de Esaú foi uma tragédia na vida dele e na vida dos seus pais. Essa história está contada aqui no capítulo 26. Jacó, por sua vez, aprendeu a ser enganador dentro da própria casa. Jacó foi movido pela vontade inflexível da mãe, engana o seu pai velho, mente, foge a sua identidade, se passa por Esaú, blasfema contra Deus, dá um beijo de mentira no pai. Ele aprende com a mãe, e daí para frente foi fácil continuar sendo enganador. Esse casamento sofre as consequências da imprudência. E querido, elas são terríveis quando elas não são identificadas. Eu te disse que o casamento tem como um painel, e ele vai dando os sinais daquilo que é importante se organizar. E sabe o que é curioso? Os problemas dos casamentos pós-modernos, que estão dentro desse contexto de pluralização, individualização e secularização, continuam os mesmos. Só mudou o cenário, só ficou mais moderno. Mas a família e o casamento continuam sendo ameaçados pela falta de transparência, que leva à mentira, ao egoísmo e ao medo. A família continua sendo ameaçada pela falta de comunicação. A família e o casamento continuam sendo ameaçados pela falta de sabedoria na criação dos filhos. E a família e o casamento continuam sendo ameaçados pela falta de temor a Deus para tomar decisões. E sabe o que eu queria te lembrar? Esse casamento que tinha tudo para dar muito, muito, muito certo, termina muito triste. Como eu te disse, Rebeca manda seu filho preferido para longe, fala que vai fazê-lo voltar, o que não acontece. Ela morre sem ver o seu filho predileto de novo. Esaú dá origem a um povo
pagão, a um povo inimigo de Israel, a um povo que nunca mais se aproxima de Deus. Esaú fica revoltado, instiga a guerra dentro da sua própria casa. E sabe o que eu acho incrível? Esaú dá origem a um povo chamado Edomitas. Essa história está contada lá no livro do profeta Obadias. Os Edomitas eram inimigos de Israel. É por isso que eu estou querendo que você entenda que aquilo que você vive dentro do seu casamento tem reflexos geracionais. Os Edomitas eram inimigos de Deus, mas não para por aí. Quando Jesus foi ser crucificado, a Bíblia vai dizer que Herodes o Grande, aquele homem que quis matar Jesus em Belém, e o filho dele, Herodes o Antipas, aquele que ridiculariza Jesus no julgamento, ambos eram edomitas. Não sei se você entende do que eu estou te dizendo. Essa história que a gente está vendo, ela aconteceu em Gênesis. Pois a consequência geracional dela, ou seja, o povo ao qual Esaú deu origem, foram povos que tiveram descendências na crucificação de Cristo. Tanto Herodes Antipas, quanto Herodes o filho dele, eram edomitas. O que eu estou querendo que você entenda é que a responsabilidade de viver um casamento segundo o coração de Deus vai muito além da realidade da sua felicidade. Vai muito além daquilo que você sente, gosta e ama. Vai muito além daquilo que fornece ânimo para o seu coração. A gente está falando de responsabilidade geracional. Pois bem, Sara, eu entendi. Mas e agora? Talvez o meu casamento seja ameaçado por algumas dessas imprudências. Ou outras tantas que a gente não tem tempo para falar aqui. Porque hoje as outras são desdobramentos dessas. A gente poderia falar de tantas e tantas outras. Talvez você não saiba, mas são 4 os motivos pelos quais os brasileiros mais se divorciam. O primeiro, incompatibilidade de gênios, que nada mais é do que a dificuldade de conversar. Eu não sabia que ele era assim, ele falou uma coisa, incompatibilidade de gênios. Primeiro lugar no ranking. Segundo motivo pelo qual os brasileiros mais se divorciam são problemas ligados a finanças. É o meu dinheiro, o seu dinheiro. É um homem que não quer muito trabalhar. É a mulher que desenvolve além do mercado de trabalho, não consegue respeitar o seu marido. É o dinheiro que falta, é o dinheiro que sobra. Problemas ligados a dinheiro. Terceiro motivo pelos quais os brasileiros mais se divorciam, problemas ligados à sexualidade. E aí vai desde o adultério à pornografia. E o quarto motivo pelo qual os brasileiros mais se divorciam são os chamados agregados. É a sogra, o menino, o papagaio, o vizinho que interfere no casamento. Gente que dá palpite. Isso acaba com o casamento também. Mas como é que a gente resolve esse problema? E eu seria imprudente se eu terminasse aqui e deixasse a gente sem saber o que fazer. O que eu queria que você entendesse, querido, é que casamento é construção. Você pode dizer isso comigo? Casamento é construção. Ninguém nunca está pronto para casar. E se a gente descuidar um pouquinho, a casa vai ruir. A gente acabou de ver o cenário do pastor Baltazar aqui, falando que tem 42 anos de casado. Falando que a esposa dele se arrumou e ele olhou e falou, você é a mais linda. Isso é continuar construindo. Não é porque tem 42 anos de casado que pode falar, ela já sabe que eu acho ela bonita. Não. Casamento é construção. A gente está sempre construindo, até que Jesus volte. E nessa ideia de construção, eu quero muito rapidamente, para a gente encerrar, trazer à sua memória quais são as estruturas que regem uma construção que se sustenta. Primeira coisa que uma construção precisa ter, uma igreja dessa, um prédio desse, para subir essa altura, para ter essa altura de pé direito, provavelmente o buraco que precisou ser cavado para baixo foi quase dessa profundidade. Nós estamos falando de base. Toda construção precisa de uma base estável. Precisa de uma base segura. Precisa de uma base equilibrada. E a base do meu e do seu casamento, para que a casa possa ser construída, é Jesus de Nazaré. Você pode dizer isso comigo? A base é Jesus. Parece óbvio, meu irmão, mas não é. Hoje a gente constrói casamento em cima de várias outras coisas. Em cima da beleza, do status, do dinheiro, da fama, do que me agrada. Mas Jesus é a única base que garante equilíbrio, sustento, solidez, estrutura, suficiência. Não há a menor possibilidade
de você e eu queremos viver um casamento que cumpra o propósito de espelhar e espalhar Deus, glorificando a Ele, trazendo alegria para nós, se a base não for Jesus. E a minha pergunta é: o seu casamento tem Jesus como base? Ele é o principal convidado. A sua casa tem um ambiente que atrai a presença desse Cristo. Essa é a base do casamento. Sabe, meu irmão, a nossa casa precisa ser um lugar onde a presença de Deus é atraída. É por isso que a nossa casa não pode ser um lugar de xingamentos, de palavras torpes, de conversa que magoa. A nossa casa precisa ser um lugar onde a presença de Deus é atraída através do louvor, do culto doméstico, através do ensino, através da verdade, através da cumplicidade dos cônjuges, através do perdão, através do amor. Jesus é a base, a gente precisa levantar paredes. E a primeira parede para um casamento bem sucedido em construção é a parede da comunicação eficaz. Você pode dizer comigo, comunicação eficaz? Eu te disse que Isaac e Rebeca falham porque eles rompem com o sistema do casamento. Mas se a gente for um pouco mais longe, a gente entende a importância da comunicação. A Bíblia vai dizer que em Gênesis, que tem uma história da Torre de Babel. Você deve se lembrar disso. Era uma torre que o homem foi construindo e ele queria chegar até Deus. E Deus decide abortar aquele projeto. E ele faz uma coisa só. Ele confunde as línguas. Então, de repente, um começa a falar chinês, o outro japonês, o outro português, o outro italiano. E é óbvio que o projeto foi abortado. Um pedia tijolo, o outro mandava areia. Eu fico imaginando. Um falava, essa laje é aqui, o outro fazia acolá. O que eu queria que você entendesse é que todo problema começa por um problema de comunicação. Satanás, o inimigo do nosso casamento, ele aprendeu a lição. Quando ele quer destruir uma relação, ele começa tocando na comunicação. Ele faz você falar 1 quilo e seu cônjuge não entender 100 gramas. E aí já entra aquelas variáveis todas que eu te disse. Homem e mulher se comunicam diferente, têm cérebro diferente, se relacionam diferentemente. A comunicação passa pelo conteúdo, pelo tom de voz e pela linguagem não verbal. Ou seja, quer construir um casamento para a glória de Deus, para a sua alegria, que espelha e espalha Deus, invista na comunicação eficaz. Desliga o seu celular, olhe nos olhos do seu cônjuge, converse, ouça, se disponha. Comunicar-se tem como pré-requisito a disponibilidade do escutar. Veja bem, eu estou falando escutar, eu não estou falando ouvir. Porque ouvir é fisiológico. Se você tem ouvido e ele não tem nenhum tipo de deficiência, você ouve tudo. Eu ouço eu aqui, as crianças lá fora. Se alguém buzinar, eu estou ouvindo o barulho do ar. Agora, escutar tem pano de fundo emocional. A gente só escuta aquilo que a gente decide escutar. Quantas vezes pessoas estão falando com a gente só está ouvindo, a gente não está escutando. A gente escuta, ouve aquela voz, mas a gente não retém nada, a gente não se dispõe para o outro, a gente não está pronto para ouvir. Jesus é a base, comunicação eficaz é a primeira parede. A segunda parede de um casamento que alegra o coração de Deus e que cumpre o seu propósito é a parede da vida financeira estável. Você pode dizer comigo, vida financeira estável? Pois bem, eu te disse que problemas ligados a finanças são o segundo maior motivo de divórcio na nossa nação. Isso por uma razão muito simples. O dinheiro não é neutro. O dinheiro é algo tão sério que Jesus personifica ele, dá um nome para ele, chama ele de Mamon. Quando a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores, ela não está falando de Deus e do diabo. Ela está falando de Deus e do dinheiro. A única pessoa que chegou até Jesus e saiu pior do que chegou foi o jovem rico. Porque ele chega até Jesus e fala, Senhor, o que eu falei para ele dar a vida eterna? Bom mestre, o que farei para ele dar a vida eterna? Eu gosto de Jesus porque ele falava logo na cara, né? Ele não ficava passando pano. E ele olha e fala, por que você está me chamando bom? Ninguém é bom senão o meu pai que está lá no céu, não. Mas eu vou te falar, o que você faz para herdar o reino? Ama o teu próximo como a ti mesmo, não furtarás, blá, blá, blá. E Jesus vai falando os 10 mandamentos. E aquele jovem, eu fico me imaginando na cena, quando eu leio o texto, que ele enche o peito e fala, tudo isso eu observo desde a minha infância. Só que Jesus faz a maior ressonância magnética que ninguém é capaz de fazer. Ele conhece a intenção do coração, ele vai lá dentro.
Ele vai naquilo que você não falou, naquilo que nem pensar você pensou, mas Ele conhece. E quando Ele sonda o coração daquele jovem, Ele fala, pois é, mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem foi embora muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Ou seja, quem mandava no coração dele era o dinheiro. Eu quero te lembrar também por que o dinheiro não é neutro. Neutro é aquilo que tanto faz. Vou te dar um exemplo. Você está passeando na rua, você vê um copo descartável desse. Ele é neutro. Você pode fingir que não viu. Você pode chutar. Você pode, se for um pouco mais educado, pegar e jogar no lixo. Você pode segurar ele na mão para ficar quebrando, fazendo barulhinho. O copo é neutro. Mas, meu irmão, se você estiver andando na rua e ver uma nota de R$100, ela não é tão neutra assim. Sabe, você não vai ter muitas dúvidas. Você não vai fingir que não está vendo. Mexe com um negócio dentro de você. Você vai ter, no máximo, duas hipóteses. Pisar e esperar que todo mundo passe para que você pegue sem que ninguém veja. Ou pegar rápido e sair andando antes que o dono dê falta, né? O dinheiro não é neutro. O dinheiro é um Deus. O dinheiro é mamon. E é o segundo maior motivo pelo qual casais se divorciam. Só que nós que somos cristãos, como eu sou apaixonada nesse livro que chama Bíblia, ele nos dá a diretriz para prosperidade. Prosperidade não é ficar rico não, meu irmão. Prosperidade é ausência de falta. Você pode repetir comigo, ausência de falta. Isso é prosperidade. Vou te dar um exemplo de prosperidade para ficar muito claro para você. Vamos supor que há 10 anos atrás, quando você se casou, você dependeu de muitas doações para se casar, você vai morar de favor no fundo da sua sogra, você não tinha condições de comprar os seus móveis, você trabalhava e ganhava bem pouquinho, você andava no transporte público e a vida era essa realidade. 10 anos depois, você está pagando a prestação da sua casinha própria, você tem um carrinho para chamar de seu, seus filhos estudam numa escola particular e você consegue, juntando um dinheiro, fazer uma viagem a passeio por ano. Você ficou rico? Não, mas você prosperou. Essa é a prosperidade que a Bíblia vai dizer. E eu quero te lembrar que ela dá a receita imprescindível para alcançar a prosperidade. Dízimos e ofertas. Sabe, não adianta muito crente querer prosperidade, vir aqui 5 da manhã, ficar no círculo de oração, fazer campanha, role, trem, anda dupla honra, e rodar no mistério, acordar de madrugada. Ei, querido, se você não é fiel nos seus dízimos e as ofertas, não é amarrado das suas finanças os demônios que trabalham contra a sua prosperidade. Isso é uma lei clara das Escrituras. A gente não tem tempo para falar disso, mas eu queria que você entendesse, você que é cristão, que Deus te dá o privilégio de administrar aquilo que é dele. Você entende isso? Nada que você tem é seu não, meu irmão. Deus deu para você administrar, e Ele fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E Ele te conta por quê? Para que haja mantimento nela. Isso aqui custa. O ar-condicionado, a luz, o som, o microfone, a água, a cadeira boa que você senta. Casais que constroem a sua casa na rocha entendem que é privilégio Deus pedir só 10%. Porque na verdade a gente tinha que ser tudista, não é dizimista, tudista, porque tudo é dele. Ai, pastor, é porque a Bíblia diz que tem que dar com alegria, e eu não sinto alegria, meu irmão, isso é para dízimo. Oferta você pode trazer chorando mesmo, viu? Não tem problema não, você vem chorando, você traz, não tem, isso é para oferta, quer dizer, para dízimo, você traz chorando mesmo. A única coisa que garante a prosperidade de Deus no seu casamento, que equilibra a vida financeira estável, é a fidelidade com aquele que te deu tudo, com aquele que te sustenta, com aquele que te guarda. Sabe, há 13 anos atrás, nós abrimos uma casa de recuperação lá em Goiânia. E hoje nós temos 55 homens recuperando o vício do crack, 10 idosos. Os nossos idosos morrem com a gente, porque eles não têm para onde voltar. E temos ainda 6 deficientes mentais, que não eram algo que a gente queria trabalhar a princípio, mas as pessoas não tinham para onde ir. E meu esposo foi recebendo, e hoje a gente tem essa realidade lá. E há 13 anos atrás, a gente tinha esse desafio absurdo, porque a gente estava recém-casado,
não sabia como sustentar aquela obra. A gente trabalhava com pessoas muito, muito, muito pobres. Mas hoje, 13 anos depois, a cidade de Deus, se eu fosse contar tudo que Deus fez para vocês em tanto tempo, seria horas só para contar isso. Hoje nós temos a graça de ser a única casa do estado que não cobra. Os nossos alunos ficam lá conosco 10 meses recuperando o visto do crack. Nós não temos ajuda do governo, nós não temos ajuda dos políticos. O que sustenta a nossa casa, para a glória de Deus, são as ofertas que eu recebo das igrejas onde eu prego. O motivo pelo qual eu comecei a viajar para pregar foi porque tem lá hoje 70 homens precisando comer todos os dias, fazer 6 refeições por dia. Mas por que eu estou te contando isso? Não há nada de bom em mim, absolutamente nada. Mas eu estou te contando que a partir do momento que eu abri mão daquilo que me era a coisa mais importante, porque às vezes você olha e acha que é glamour a vida de itinerante, e não é. É difícil, é árduo. Para mim que sou mulher, deixar 3 filhos em casa para sair é um desafio absurdo. Mas ao mesmo tempo, todas as vezes que eu saio para ministrar a palavra do Senhor, e a oferta cai na conta, e eu olho e falo, tem mais garantia de tantos dias de comida para aqueles meninos. E eu posso experimentar há 13 anos. Mais que a minha itinerância tem 5 anos que eu saio para pregar, né? Mas, e há 5 anos é uma prosperidade de Deus sobre aquela obra que eu não sei te contar. Não dá para contar. Porque não é só sobre comida, a gente se estrutura. Os nossos idosos usam fraldas, tem remédio caro, a gente precisa pagar remédio, precisa pagar médico. Mas o que eu estou querendo te contar? Não há possibilidade de Deus ficar devendo algo a você. Quando você é fiel a Ele, Ele honra você. Isso é um princípio que precisa estar fundamentado no seu casamento. Jesus é a base, comunicação, vida financeira estável. A terceira parede que eu quero levantar com você, para a gente caminhar para o final, é a parede do romantismo. Fala comigo, romantismo. Eu não sei você, mas eu acho lindo um casal como o pastor fez com a pastora aqui, com 42 anos de casado. Uma vez eu atendi um casal no consultório, há um tempo atrás. E eles chegaram lá no meu consultório porque eles queriam se divorciar. E eles tinham muitos anos de casado, 30 anos. E aquela mulher sentou na minha frente e falou, Sara, eu quero separar dele porque ele não me ama. Aí eu falei, mesmo, ele não te ama? Como assim? E ela foi falando, não, ele não me ama, ele nunca disse que me ama, ele não fala, ele nunca me mandou uma carta, ele nunca me mandou uma flor, ele não disse que me ama. E ela falou, chorou. Aí eu fui ouvir o rapaz, o moço, o senhor. E ele olhou para mim e falou, Sara, isso que ela está falando não tem sentido nenhum, eu amo ela muito, eu amo. Aí eu falei, o senhor ama, mas o senhor fala que ama? Ele olhou para mim e falou, Sara, eu sou um homem de palavra. Há 30 anos atrás, quando a gente foi casar, eu falei para ela no altar que eu amava ela. E eu nunca mudei de ideia. Ei, querido, os casamentos são sustentados pela parede do romantismo. Quando eu deixo o outro saber que ele é importante para mim. Quando eu conto para ele que ele é importante. Quando eu faço elogios sinceros. Pastor Josué Gonçalves fala uma coisa interessante. Ele fala que se você não está elogiando o seu cônjuge, você pode ter certeza que alguém está fazendo isso lá fora. Seja você o nutridor do elogio do seu cônjuge. Quem valoriza o que ele faz. Quem observa o que é importante para ela. Mulher, qual foi a última vez que você deixou seu marido saber que você orava por ele? Qual foi a última vez que você elogiou ele por algo? Qual foi a última vez que você ofereceu a ele um pouco do seu tempo, da sua atenção, da sua comida, sem segundas intenções? E maridos, você conhece quais são os dilemas emocionais da sua mulher? Você sabe como é que ela está hoje, por exemplo? Você consegue diferenciar quando está tudo bem com ela ou quando ela está só fingindo que está bem? O romantismo mostra que eu me importo. O romantismo vai desde um chocolate para dizer eu lembrei de você, até uma porta aberta do carro para mostrar gentileza. Romantismo é a demonstração de amor que sustenta o casamento, que é permeada por elogio,
Gary Chapman, de forma brilhante, fala no seu livro As 5 Linguagens do Amor, como é que a gente pode demonstrar amor. E ele vai falar que algumas pessoas entendem amor por ato de serviço. Se essa é a linguagem da sua esposa, meu irmão, e você nunca lavou uma pia cheia de louça para ela, ela não acha que você a ama, não tem jeito. Gary Chapman vai dizer que algumas pessoas têm como linguagem de amor tempo de qualidade. Que é aquela pessoa que precisa que o outro esteja só para ela. Desligue o celular, não fale com os amigos, não esteja com mais ninguém, só para ela, senão não acha que ama. Outras pessoas, palavras de afirmação, que é a linguagem do meu marido, por exemplo. Tem dia que eu esqueço de falar o tempo todo que ele é lindo, que ele é bom, que ele é o melhor, que ele fez tudo. Ele precisa disso. E tem dia que eu esqueço, aí ele arruma e olha para mim e fala assim: e aí, amor, tô bonitão? Aí eu penso: nossa, esqueci. Falei: ô, amor, você tá bonito demais. Você é o homem mais bonito das galáxias. Palavras de afirmação, gente precisa ouvir. Outros de nós, a linguagem de amor é o toque físico. É gente que precisa ser tocado, beijado, acariciado, receber um cafuné, você cortar a unha do pé. Toque físico. Pessoas que estão sempre construindo essa relação que se chama casamento, se preocupam em descobrir a linguagem do amor do outro para poder suprir a necessidade que o outro tem. E quando ambos estão preocupados com isso, o casamento entra numa roda muito feliz. Jesus é a base: comunicação, vida financeira estável, romantismo. E a última parede das 4 para a gente construir é o espírito de corpo. Fala comigo, espírito de corpo. Eu te disse que uma das máximas pós-modernas é exatamente o individualismo. Essa ideia de que é cada um por si, Deus por todos. Eu me basto, eu posso. Mas uma das coisas imprescindíveis no casamento é o espírito de corpo, que é aquela ideia de que eu me importo. Marido, tá tudo bem com você porque eu me importo. Mulher, o seu dia de trabalho foi bom porque eu me importo. Filho, como estão suas amizades? Porque eu me importo. Querido, você quer que eu te busque no trabalho? Porque eu me importo. Espírito de corpo é aquilo que a nossa geração tem perdido, que é transferir ao outro a noção de que eu me importo com ele. Isso parece simples, mas é difícil. É por isso que existem tantas pessoas casadas, mas que se sentem sozinhas. Vivem o que a gente chama de solidão acompanhada. Ela até tem alguém do lado para chamar de cônjuge, mas ela não tem um companheiro. Ela não tem alguém com quem ela pode contar. Sabe, isso é uma das constantes na prática clínica do consultório de psicologia. Pessoas, semana após semana, chegam nos consultórios psicológicos para dizer: eu sou sozinha. E a gente fala: mas sozinho como? Você é casada? Não sou. Tem filho? Sou, mas eu não posso contar com ninguém. Eu não posso contar com meu marido. Ele não me olha. Ele não me enxerga. Ele não preocupa. Ele não se empenha. Não, eu não posso contar com a minha esposa. Ela só pensa nela. Ela só quer fazer as coisas dela. Ei, querido, espírito de corpo é uma das paredes que sustentam um casamento bem sucedido. Eu te disse que Jesus é a base: comunicação, vida financeira estável, espírito de corpo e romantismo são paredes. E a nossa casa precisa de um teto, porque nenhuma casa subsiste sem o teto. Teto é o que protege, teto é o que guarda, teto é o que estabiliza, teto é o que não deixa os perigos externos chegar. Se a gente estivesse aqui e não tivesse um teto e viesse uma chuva, daria muito errado. Quando você está num lugar como esse, que não tem teto, e o sol está muito quente, igual o sol do Tocantins e o sol de Goiás, também não dá. Teto é o que protege. E se Jesus é a base, o teto não poderia ser outra coisa, senão a oração. Ah, querido, de nada adianta estratégias para uma vida financeira estável, investimento em boa comunicação. Não adianta muito cuidar do romance e ainda nutrir o espírito de corpo, se você não colocar tudo isso debaixo dos seus joelhos, da proteção da oração. Sabe, a oração é o oxigênio da igreja. A oração é aquilo que alimenta a alma. A oração é aquilo que faz o que só ela pode fazer. Ela une a impotência humana à onipotência divina. Quando a gente ora, a gente está falando: Senhor, eu não posso. As minhas estratégias vão só até aqui.
Daqui para frente só o Senhor. Senhor, eu não dou conta, o meu mão, a minha visão é limitada. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer meu marido e eu nos comunicarmos de novo. Deus, se o Senhor for conosco, o Senhor nos dá prosperidade financeira, o Senhor organiza a nossa casa. Deus, se o Senhor for comigo, o Senhor devolve o amor que eu tinha pelo meu marido e eu consigo ser uma mulher romântica de novo. Senhor, se o Senhor for comigo, o Senhor vai colocar no coração do meu marido o espírito de corpo e ele vai olhar comigo. Ei, a oração é o que protege. A minha pergunta é: qual foi a última vez que você orou com ou pelo seu cônjuge? Vocês têm o hábito de fazerem isso. Sabe, o modelo não é uma das formas de educar, é a única que funciona. O seu filho só vai aprender a orar quando ele vê você orando. Quando ele entender que o papai trabalha muito, que a mamãe é muito articulada, que eles têm inúmeras estratégias, mas que eles não fazem absolutamente nada sem apresentar tudo ao Senhor, sem declarar dependência ao Senhor. Jesus é a base, comunicação, vida financeira estável, espírito de corpo e o romantismo são paredes. E tudo isso coberto pelo teto, que é a oração. Sabe, Isaac e Rebeca tinham tudo para dar muito certo, mas foram vencidos pelas imprudências da vida. E nós precisamos hoje, para continuar nutrindo aquilo que é criação de Deus no Éden, resgatado por Cristo na cruz, aquele que é a célula máter da sociedade, aquele que é o lugar seguro onde famílias acontecem, que é o casamento, debaixo da poderosa mão do Senhor. Isaac e Rebeca nos ensinaram como não fazer, e eu quero te lembrar que há um jeito certo de fazer. O entendimento é que é construção. E a ideia é que ninguém muda de uma casa porque a parede vaza, porque uma telha quebra, ou porque o teto racha. A gente reforma e continua na casa. Essa é a ideia do casamento, que é construção. Sabe, eu não sei como você chegou aqui hoje. Como está o seu casamento? Quem sabe você nem tem casamento mais. O que você vive é uma aparência. Ou talvez você até está no casamento, mas o divórcio ronda a sua vida. E você não consegue fazer planos a médio e longo prazo, porque você pensa, será que eu vou estar casado até lá? Ou talvez você até está casado, mas não há perdão. Não há demonstração de amor. Não há respeito mútuo. Todo mundo fala tudo que pensa e a casa virou um emaranhado. Quem sabe você até está casado, mas você não acredita mais nesse casamento. O que eu quero te dizer é que a única pessoa que não poderia faltar nessa noite está aqui, que é Jesus Cristo de Nazaré. E onde Jesus está, milagres sempre acontecem. O que faz de uma reunião dessa tão especial não é quem canta, ou muito menos quem prega. O que faz de uma reunião dessa tão especial é a presença do noivo. É a certeza de que Ele está aqui. E é a certeza de que casamento é projeto dEle. Quando você pede algo sobre o seu casamento ou sobre a sua família, você está pedindo algo que agrada o coração de Deus. E a possibilidade de você receber o sim e o amém é enorme. Mas você precisa abrir a sua boca e clamar. É preciso clamar. O casamento existe por um propósito: a glória de Deus, espelhando e espalhando Deus. Sabe, essa cidade é outra se os casamentos forem fortalecidos. Essa cidade é outra se ela puder ter dentro dela uma sociedade que é nutrida por famílias fortes. Famílias fortes fazem uma igreja forte. Uma igreja forte faz uma cidade forte. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Se você está com o seu cônjuge, eu queria que você pegasse na mão dele,
estivesse perto dele. Os desafios são enormes. Conviver é muito difícil. Mas nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. Nós não andamos por vistas. Nós andamos por fé. E a fé é a certeza de que nós podemos fazer o que a Bíblia nos diz, porque é plano de Deus, não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre Ele. E é por causa dEle, por meio dEle, para Ele, que nós podemos desejar e começar a agir por uma conjugalidade melhor. Sabe, meu irmão, Deus faz o impossível, mas o possível é com você. Deus faz o extraordinário, mas o ordinário é você quem tem que fazer. Aquilo que é você quem tem que fazer, você quem precisa se posicionar, você quem precisa mudar, Deus não faz. Mas aquilo que Ele sabe que você não consegue fazer, Ele age, para que a alegria seja sua, mas para que a glória seja somente dEle. Senhor, nós te adoramos por essa noite. Nós bendizemos o teu nome, porque tu és o amado da nossa alma. Tu és o motivo de estarmos aqui. Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Tu és o desejado das nações. Tu és o Deus do casamento. Tu és o Deus da família. E eu quero te adorar, Senhor, por cada casal aqui representado, por cada família aqui representada. Eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor foi a principal testemunha de cada casamento aqui. Senhor, e nós sabemos que vivemos dias difíceis, dias desafiadores para nutrir a nossa família, para valorizar o nosso cônjuge, para sustentar o nosso casamento, para liberar perdão. Mas nós sabemos que no Senhor isso é possível. E esse é o nosso clamor, Deus. Na autoridade do poder do nome de Jesus, eu quero clamar pela tua visitação no nosso meio. Pai, visita esse casamento. Visita esse casal que o amor esfriou, que não há mais empatia, que não há mais romance, que não há mais respeito. Oh Pai, o Senhor é especialista em fazer novas todas as coisas. O Senhor é o Deus de outra vez. Por isso eu clamo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor devolva o amor, que o Senhor aqueça o romance, que o Senhor seja o grande provedor. Pai, que o respeito volte, que haja coração quebrantado e perdão. Oh Deus, na autoridade do poder do nome de Jesus, eu quero clamar por esse casamento que os cônjuges já acham que o casamento morreu. Ah Deus, só que eles se esquecem que o Senhor também é especialista em trazer morto para a vida. O Senhor também é especialista em ressuscitar o que está morto. E eu quero clamar que para que a glória do teu nome seja notada, o Senhor possa ressuscitar casamentos, o Senhor possa estruturar alianças, o Senhor possa devolver o ânimo, o Senhor possa encorajar as mudanças, o Senhor possa transformar os pensamentos, o Senhor possa nutrir os relacionamentos, o Senhor possa fortalecer os vínculos. Oh Pai, no nome de Jesus, que nós sejamos achados do Senhor como famílias que glorificam o teu nome. Que a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui em Figueirópolis, seja conhecida como uma igreja onde os relacionamentos, as famílias e os casamentos revelam o Senhor, e espalham e espelham a tua glória. E assim a cidade é transformada, a sociedade ganha. Oh Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar por renovo, por restituição, por restauração, por liberação de perdão, por conserto de aliança. Faz isso no nosso meio, Senhor. Faz isso no nosso meio. Nós clamamos, sabendo que o Senhor pode fazer e crendo que o Senhor quer fazer. Abençoa o teu povo, Deus, com renovo de alianças, com encorajamento para viver o casamento que glorifica o teu nome e que os faz felizes. Eu oro, grata pela certeza de que o Senhor nos ouve e que debaixo da tua soberana vontade
e com o empenho de cada casal fará milagres para serem contados para a glória do teu próprio nome. Obrigada, Senhor, por esse santo privilégio de estudar a tua palavra uma vez mais. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Obrigada pela paciência em nome de Jesus.